Oi, gente, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui. Hoje, dia 1º de novembro de 2024. E a gente está aqui para conversar sobre a palavra de Deus. Eu agradeço a você que está aí, agradeço a você que sempre está aí, né, para conversarmos um pouco acerca dessa palavra. Que a escolhida para hoje, no caso, foi Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim, ó. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então aqui a gente tem a introdução do Evangelho de Lucas, onde ele deixa muito claro que ele passou aqui, ele vai passar aqui a escrever coisas do cotidiano, coisas que aconteceram. Ele falou, tem muitas pessoas que escreveram as coisas que estão acontecendo ou que aconteceram aqui recentemente. E também eu decidi fazer isso, eu decidi fazer uma pesquisa de campo. Ele fala que depois de eu me informar minuciosamente acerca dessas coisas, então eu decidi também escrever. E ele fala assim, as primeiras pessoas que escreveram isso foram pessoas que participaram, né? Elas estiveram presentes nos acontecimentos, nesses acontecimentos. E eles decidiram então colocar isso por escrito. E a mim também coube colocar isso por escrito. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui é que Lucas não está contando histórias da carochinha. O Evangelho de Lucas está narrando a história de Jesus, a vida ministerial de Jesus. Não a vida toda, mas a vida ministerial de Jesus, os acontecimentos do primeiro século que envolviam a vida de Jesus e a vida de apóstolos que estavam com Jesus, de várias pessoas, né, vários discípulos de Jesus, mais de 500 pessoas estiveram em contato direto com Jesus ali. E ele vai dizer isso aqui. Ele fala, olha, muitas pessoas escreveram acerca desses fatos e eu também. Então a primeira coisa que a gente vê é que Lucas não está escrevendo a história da carochinha, ele está escrevendo uma história real. A segunda coisa que a gente vê é que ele faz o remetente da carta dele é um tal de Teófilo. E como a forma de tratamento dele com relação a Teófilo denuncia que ele não estava de fato mentindo. Por quê? Ele fala, ó excelentíssimo Teófilo, ó excelentíssimo. Há muitas pessoas que se debruçam em cima de quem seria esse tal de Teófilo, para quem ele endereça o evangelho dele e também ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos para o mesmo Teófilo, né? E a conclusão assim que que as pessoas mais batem em cima é de que Teófilo era um alto oficial romano, era uma pessoa que estava da alta cúpula do Império Romano. Alguém que queria realmente, que precisava realmente dessas informações, segundo o pensamento de Lucas. Então ele endereça uma carta, que é o evangelho dele, para esse homem, e depois ele endereça o livro de Atos para este homem. Mas o que isso tem a ver? Você vai falar assim, poxa, eu abri essa live aqui, eu estou participando dela para uma palavra uma palavra para mim, e ele vai me dar aula de teologia, vem falar sobre isso. Não, eu só estou te explicando o seguinte, assim como Lucas escreveu questões factuais, questões do dia a dia, questões que aconteceram mesmo na realidade, não foi uma história que alguém criou, mas ele fala assim, pessoas reais que estiveram com Jesus escreveram isso, decidiram relatar isso, e eu também fui atrás de todo mundo, porque o Lucas não era contemporâneo de Jesus, mas eu fui atrás de todo mundo, eu também peguei todas essas informações que vieram direto de pessoas como Pedro, como Paulo e outros, e eu então decidi também escrever. Ele está falando de coisas reais, e assim é a Bíblia toda. A Bíblia fala de realidades, a Bíblia fala de vidas reais. E por que eu estou dizendo isso? Porque vidas reais sofrem altos e baixos. A Bíblia não é sobre as vidas, a Bíblia é sobre Deus. Mas o quanto Deus intervém nas vidas humanas. A Bíblia fala do relacionamento entre o ser humano e o seu Deus. O Deus que criou todas as coisas. Por isso que a Bíblia já, na sua abertura, já fala assim, no princípio Deus criou. Então ela já dá ali já mostra a carteirinha de Deus. Olha, sobre quem nós vamos falar? Sobre o Deus que criou tudo. E depois ele começa a falar do homem. Agora vamos falar sobre o homem que se relaciona com esse Deus. Esse homem que se relaciona com Deus tem questões normais, questões da vida normal.
Por exemplo, na primeira família, entre Adão e Eva e seus filhos, houve um homicídio entre irmãos. Coisas que acontecem nas vidas reais. Inveja entre irmãos, briga entre irmãos, problemas familiares. A Bíblia já começa com um problema familiar. Então, na vida real, a gente enfrenta problemas familiares. Muitas vezes a gente quer ter a fé em Deus, quer caminhar com Deus, achando que vai ser um conto de fadas e tudo vai dar certo. Não, nem sempre a vida termina como um conto de fadas, que foram felizes para sempre. Muitas vezes não é assim que funciona. Não foi fácil para a esposa do Jó ter um homem totalmente enfermo, pobre e, mais ainda, enterrar 10 filhos. Você acha que foi fácil para ela? A gente, quando lê o livro de Jó, a gente pensa no Jó. Mas pensa na esposa do Jó. Tem uma mensagem no YouTube que nós pregamos na igreja que fala sobre isso, a mulher de Jó. A gente costuma falar da mulher de Ló, mas não fala da mulher de Jó. Mas fala da mulher, pensa na mulher de Jó. Jó era um homem muito rico, muito próspero, tinha filhos maravilhosos, a vida do Jó dava tudo certo. Até o dia que tudo virou ao contrário, Jó perdeu todos os bens, perdeu a saúde, perdeu os 10 filhos. E a esposa dele estava do lado dele, passando por tudo isso junto com ele. Você acha que foi fácil para ela viver isso? A vida real é isso. Às vezes ela oferece coisas que não são fáceis de serem vividas. Entende? Você acha que foi fácil, por exemplo, para a igreja primitiva? A gente lê lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 4 e outros capítulos ali, a gente vê, e a igreja vivia feliz, e muita gente chegando para a igreja, ninguém era pobre, porque todas as pessoas se sustentavam entre eles, as pessoas viviam em comunidade, viviam de casa em casa. Nossa, parece um conto de fadas. Mas aí, a partir de um certo capítulo, 9, 10, 12, já começa a falar sobre perseguição e morte. Já começa a falar que, vez por outra, quando os irmãos se reuniam, faltavam alguns que foram decapitados, faltavam alguns que foram crucificados, faltavam alguns que foram assassinados pelo Império Romano ou pelo poder judeu, pelos próprios judeus. Então você pensa bem na sua igreja. Toda vez que a gente se reunir, 2, 3, 4, 5, 10 foram assassinados por causa da fé. Você acha que é fácil para a igreja sobreviver a isso, a vivenciar esses momentos, a passar por essas situações de quebras? Então a Bíblia fala sobre vida real, sobre situações reais da vida. A vida fala, por exemplo, o Evangelho de Lucas mesmo vai falar sobre um filho que desistiu de viver com o pai. O filho tinha tudo na casa do pai, era feliz, era tranquilo, mas um dia ele falou assim: me dá meu dinheiro que eu vou embora. Pegou o dinheiro e foi embora. Capítulo 15, né? Questões reais de família. E quando ele volta, o irmão dele não quer aceitar a volta dele. Fica com ciúmes dele, fica com ciúmes do tratamento de perdão que o pai dá para o filho. Então, fatos reais, questões reais do dia a dia. No mesmo capítulo 15, fala sobre uma mulher que perdeu dinheiro. Você já perdeu dinheiro? Fala sobre uma mulher que perdeu dinheiro. Então, a Bíblia fala de questões reais. A Bíblia fala sobre uma mulher que perdeu o esposo e perdeu 2 filhos, Noemi, e desistiu da vida por causa disso. Ela queria desistir de tudo por causa disso. São questões reais, são questões do dia a dia. A Bíblia fala sobre Pedro, que negou Jesus. Quantas vezes eu nego Jesus na minha vida? E você? Quantas vezes eu não tenho coragem de assumir determinadas posições por causa do meu ego, por causa de mim mesmo, e eu acabo deixando de lado a fé que um dia eu abracei por um momento, porque naquele momento ela de repente me atrapalha. É o que aconteceu com Pedro. Manter firme a convicção de que ele era amigo de Jesus colocava a vida dele em risco naquele momento. Então ele falou: não conheço esse homem. Questões reais. A gente gostaria que Pedro fosse um herói da fé, mas ele só se torna um herói da fé depois que ele passa pelas questões reais. É aí que entra a nossa live. Você vai se tornar um grande homem de fé, uma grande mulher de fé, um grande herói de fé. A sua vida, a vida que você está construindo com Deus, ela vai ser inspirativa para outras pessoas, ela vai ser alívio e alento para outras vidas depois que você passar por essa tempestade. Depois que você passar por essa situação. A Bíblia fala sobre mulheres que perderam filho, mulheres que tinham filhos doentes, né, que o único filho que era um arrimo de família morreu, ou a mulher tinha que arcar com despesas por causa de uma enfermidade que tinha, ou a enfermidade de algum ente querido, de pais que sofriam porque viu o filho lunático, né? Lunático no sentido de doidão mesmo, doidão. E aí, doidão por causa de espíritos malignos. Mas quantos pais hoje choram porque tem um filho doidão por causa de espírito maligno da droga, por exemplo?
questões reais. Você não está sozinho, meu irmão. Você que ama a Bíblia, como a irmã Ana Machado colocou ali, ó, ama a Bíblia, você que caminha com o Senhor e passa por sofrimentos, você não está sozinho. Você que passa por lutas por causa da sua fé em Cristo, não está sozinho. A Bíblia está repleta de gente assim. A Bíblia fala de questões reais, de pessoas sujeitas às mesmas provações, às mesmas tentações que nós. Vai ler Hebreus capítulo 11, fala exatamente isso. Essas pessoas venceram pela fé. E a Bíblia também vai dizer que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, Lucas está escrevendo para Teófilo para falar com ele: olha, Teófilo, eu vou deixar registrado para você aqui, por escrito, as coisas que aconteceram, porque ela vai ser útil para a sua fé. Então as pessoas deixaram registrado as coisas que aconteceram ao longo da história da humanidade até agora, para que seja como um modelo para a nossa vida, para a gente saber que não está sozinho, para a gente saber que Deus intervém. A Bíblia fala sobre o irmão que foi traído pelos irmãos dele, né? Uma pessoa que foi traída pelos irmãos dele foi vendido pelos irmãos. Então, assim, você não está sozinho. Você vai superar esse momento. Você vai passar por esse momento. Ainda que esse momento venha deixar sequelas na sua vida, meu irmão. Ainda que você vai ter que carregar sequelas pro resto da sua vida em função do que aconteceu na sua vida ou do que está acontecendo. Mas saiba que você não está sozinho, Deus não te abandonou. É porque a vida real, ela não é um conto de fadas, né? Não é um conto de fadas. Nossas famílias seriam ótimas se as nossas famílias fossem famílias de margarina, mas não é. Tem momentos que eu tenho problemas com a minha esposa, tem momentos que a minha esposa tem problema comigo, tem momentos que a gente tem problema com as filhas, tem momentos que as filhas têm problema entre elas. E assim é a vida. E a gente, pela fé, vai passando por esses momentos, vai superando esses momentos. Não coloca um ponto final na história que Deus ainda está escrevendo. O que você está vivendo é uma história com Deus. E na história com Deus, a gente tem altos e baixos mesmo. Né? Está escrito em Isaías 41, se você passar pelo fogo, estarei contigo, passar pelas águas, estarei contigo. Deus não fala que vai evitar o fogo ou vai evitar a água, ele fala que passa junto. Deus não evitou o problema de Jó, Deus não evitou a depressão do Elias, Deus não evitou que Jesus falasse: eu estou angustiado até a morte. Vida real, vida real. Você está na vida real, protagonista da sua própria história, mas saiba que você não está sozinho nela. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas eu estou junto com vocês, estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus usa histórias reais para que elas possam ser alívio para outras vidas, alento para outras vidas. A diferença entre alívio e alento é que o alívio é quando extingue o problema. Você respirou, o problema passou, glória a Deus, agora sim, agora estou aliviado porque passou esse problema. E o alento é o encorajamento que vem depois, sabe? É o encorajamento que você alcança. A nossa história, vivida com Deus, ela pode trazer alívio e alento para as pessoas que um dia lerem a nossa história, assim como nós lemos a história de pessoas reais na Bíblia. Então, que Deus te abençoe, irmã Ana Evangelina, irmã Ana Machado, Carlinha, Jusilane e Alice. Deus abençoe Sandra, Deus abençoe pastor Helder, pastor Bruno e todos os demais que estão aí. Você está na vida real. E a vida real, ela passa por esses altos e baixos mesmo, mas o Senhor é contigo. Eu louvo a Deus porque a nossa história está construindo, a nossa igreja está construindo uma história com Deus. Todo dia a gente vê um novo capítulo do que Deus tem feito na vida de cada um de nós, né? Semana passada nós tivemos congresso dos adolescentes e amanhã nós teremos o início do congresso com as mulheres. Está todo mundo empolgado, a igreja está toda vivenciando esse momento que acredito que é um grande avivamento que Deus quer fazer na vida da nossa igreja. Vamos viver a vida normal. Você vai sentir cansaço, vai sentir frustração, vai sentir desânimo, mas não para não. Continue avançando, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe, te dê um final de semana abençoado na presença do Senhor. E você que é da IBMAV, a gente se encontra ainda hoje, amanhã e depois, se Deus assim permitir.